Fala galera, aqui no projeto da Cape One Corre Certo e hoje a gente vai iniciar mais um quadro do programa Art Fusion. Art Fusion. Art Fusion. E hoje a gente tem a presença ilustre aqui de uma doutora em arte, Francine Cunha. Muito obrigado, Fran. Imagina. O Djalma tinha falado muito bem de você. Você deu aula pro Djalma, né? Dei aula para ele. Quem não conhece o Djalma é o diretor do programa, já teve aula com a Fran de arte, né? Pois é, precisei sofrer um pouquinho. Que legal. Mas que bom. Seguimos na amizade, isso que é importante. Isso é importante. Se você não conhece o quadro Art Fusion, a gente chama outro artista para estar fazendo um trabalho em conjunto e a gente vai debater sobre o trabalho que foi feito aqui, certo? Certo. E a gente usou um tema para a gente falar sobre essa, né? Eu passei o tema para você, vandalismo. Vandalismo não, é rebeldia. Rebeldia, pode ser também. Rebeldia e vandalismo são irmãos. São irmãos, andam lado a lado. E você passou para mim? O retrato. Retrato. A gente meio que conversou um pouco e pensou, né, nessa questão, assim, o que é acadêmico, o que não é acadêmico nessa linguagem da arte. O retrato é um tema bastante acadêmico, né? Sim. E aí o oposto disso, né? Que é o rebelde. O que você achou do convite, de estar participando aqui com a gente hoje, assim, desse programa? Eu aceitei o convite, assim, muito feliz. Primeiro porque eu gosto muito de Djalma. Eu também, sou suspeito de falar. E, assim, eu acho que é importante a gente dar valor a esses momentos de discussão sobre arte, né? A gente sabe que muita gente ainda entende a arte como uma coisa supérflua, desnecessária, então todo espaço que a gente tem para conversar sobre isso, a gente está agregando conhecimento para as pessoas, Sim. né? Para quem não conhece um pouco do seu trabalho, você é uma doutora em arte. O que é ser uma doutora em arte, Fran? Então, estou doutorando em arte. Tá doutorando ainda? Estou no movimento rumo ao título, né, de doutora. Mas, assim, o doutor, ele é a pessoa que se especializa, né, num assunto, né? E, assim, dentro da arte, a gente sabe que ele é um vasto caminho, a gente vai escolher um dos caminhos para você se especializar. O meu doutoramento mesmo, ele é um doutoramento mais teórico, histórico, né? Mas a pessoa pode estudar teatro, pode estudar dança, Sim. pode estudar processos artísticos, enfim, tem várias... Eu por estar vindo do lado mais do grafite, do cultura de rua, e eu propus esse tema para você, pra gente falar sobre um pouco de rebeldia, do que rola aqui fora, e você vir com a parte acadêmica, assim, o que você achou dessas duas nuances e tá conversando? Dá para conversar? Dá. Eu acho que, assim, a gente tem que ver que a academia hoje, ela é o lugar que a gente chama de universidade. E a universidade, ela é esse lugar onde a gente quer saber sobre o mundo, a gente quer saber sobre as coisas. Então, todo movimento que está acontecendo e você tem um olhar para esse movimento é uma tentativa de entender esse movimento. Então, acho que a academia hoje, né, que é esse lugar das faculdades, das universidades, ela é esse lugar de ensino, de aprendizagem, de saberes. Sim, há um tempo atrás eu fiz uma oficina de grafite, mas foi online, e eu citei um pouco sobre as belas artes e os movimentos culturais da contracultura que acontece do lado de fora aqui. Mas eu vi que nas belas artes não tinha esse reconhecimento, a gente não era reconhecido como arte para eles. Hoje ainda está tendo um pouco de abertura para que a arte de rua seja reconhecida como arte. As belas artes, ela sempre foi assim? Olha, a gente sempre pensa assim que a faculdade, a universidade, esse lugar de pesquisa, ele está trabalhando anos à frente do que está acontecendo no momento. Sim. Então isso que você está falando tem tudo a ver, porque assim, enquanto o grafite estava acontecendo, né, até alguém da academia lançar um olhar para ele, conseguir construir um olhar sobre ele, isso demorou muito tempo. E ainda hoje, isso ainda é um exercício de a gente ensinar as pessoas a olhar para isso sem desmerecer, né? Entender o movimento. Então, isso é uma coisa que ainda está acontecendo. E a gente está aqui no Vale do Paraíba, né? Um lugar super tradicional. Tradicional, né? Então, isso é muito difícil ainda, é um movimento que a gente está construindo, né? Sim, eu até estava conversando com um professor de história e ele citou uns exemplos que antigamente, pelas belas artes, não era representado a arte da prole, das populações mais pobres, e deixou de ser contada muita história
por causa que não foi representada a arte daquelas pessoas em devido momento da história ali, né? E eu diria mais, eu diria que muitos artistas, eles se valeram dessas ideias, dessas populações e levaram isso para dentro da academia como uma coisa deles, que é um trabalho de apropriação assim, que aconteceu muito, principalmente tudo, dentro né? da arte moderna. Então, assim, é muito esse olhar do que o pessoal fala, né? Do que é arte, o que não é arte. Então, por que algumas pessoas, quando fazem, e quando outras pessoas fazem, eu vou não fazer essa né? pergunta para você. O que é arte, Fernando? Porque o que a gente mais escuta falar é só essa discussão sobre arte. Eu tento lutar pela causa, não só pela minha, mas pelos meus parceiros que estão por próximos, perto, assim, para a gente tentar lutar pela arte, pela cultura em si. O que é arte, mano? Então, Você como uma doutora em arte, o que é arte? Esse processo é difícil para as pessoas assimilarem o que é, porque as pessoas colocam muito a arte num lugar de mercado. Quando você coloca ela nesse lugar, a gente quer dar valor ao que é arte e quer desmerecer o que a gente considera que não é arte. Porque é uma linha muito tênue, porque a arte ela é expressão. Mas não é só uma questão de gosto, esse achar ou não achar? Então, o pessoal quer colocar nesse lugar do gosto. Mas independe do gosto, porque ela é a expressão. Então, você falou, por exemplo, que você trabalha com grafite. Você vai conseguir conversar com as pessoas com quem você quer dialogar pelo grafite. Então, você já está se expressando e as outras pessoas estão entendendo, né? Sim. Não é porque alguns não entendem que isso não seja arte. Então, acho que a gente entender que a arte ela é muito esse lugar da expressão do ser humano, né? Mas a gente tem que entender também que o nome arte, ele nasce dentro de um processo, né? Que é um processo europeu. Sim. De chamar algumas coisas de arte, de entender a arte como uma representação do mundo, né? Uma figuração do mundo. Mas a gente sabe que tem outras culturas, por exemplo, que usavam o trabalho manual, que usava várias formas de expressão dentro de um contexto específico, seja ele religioso, seja ele de vivência, né? Comunitária. Então, a arte ela tem referência nesse movimento, o movimento de se expressar de alguma forma, se comunicar com a natureza, se comunicar com os outros. Eu até acompanhei um pouco do seu trabalho que você me mandou e eu dei uma olhada de um trabalho que você fez, acho que foi no seu mestrado, de apresentação do papel da mulher na arte ou como ela era representada na arte, né? Não, na verdade não foi no mestrado, foi um estudo específico que eu fiz. Foi um estudo? Mas ele representava a representação da mulher na arte, né? Isso. Durante o tempo. A gente vem num processo de apagamentos, né? E o processo da mulher na arte é um desses apagamentos, né? Onde a mulher não estava produzindo arte, a mulher nunca produziu arte, sempre produziu. Mas é que ela não estava registrada nos lugares oficiais, né? Onde se discutia a arte. Ela aparecia bastante, né? Nas artes dos pintores, mas eu não via falar das artes das mulheres que faziam pinturas, né? Assim, essa expressão do lugar da mulher, ela se dissolve em várias instâncias da sociedade. Então, assim, até na linguagem que a gente usa, né? Por exemplo, as palavras assim que determinam uma questão mais geral, a gente sempre usa a palavra no masculino. Então, tudo isso leva ao imaginário, embora a gente não perceba. Por exemplo, arte rupestre. Quando a gente vai estudar, a gente fala assim, eram os magos artistas que faziam. Por que magos? Não podia ser as magas. A gente já vê reproduzido nas imagens homens fazendo as pinturas nas cavernas. A gente não vê mulheres. Se você for ver nas gravuras dos livros onde a gente aprende, a gente não vê. Só que a gente sabe que o feminino era uma coisa nessas comunidades que era uma coisa muito relacionada ao divino, né? Então, assim, a mulher capaz de gerar vida, o trabalho manual em várias comunidades é o trabalho da mulher. Então, por que a pintura rupestre não tem mulher? Então já começa daí. E daí a gente vai nos desdobramentos no restante da história. Né? Francine, falando um pouco da mulher que você estava falando assim, a gente sempre tem uma dificuldade para que as mulheres viessem aqui apresentar seu trabalho, sua arte. A gente tá, muito feliz que você está participando aqui hoje com a gente. Nossa, de verdade, né, John? Sim. Muito feliz. Deixa eu falar, o que você achou do trabalho e da proposta que eu fiz para você? Assim, você, como professora, como doutora em arte, você tem que fazer arte ou você pode ser só uma professora ou uma doutora em arte? Eu acho que o fazer ele é importante, porque o fazer é conhecimento. Então, assim,
Se você só fala sobre e não toma posse das coisas que você está falando, você não pratica o que você está falando, você vai caindo num lugar vazio. Então, eu acho importante. Se eu fosse me classificar, eu digo que eu sou professor. Eu ia perguntar isso pra você, se classificaria como professora, mas artisticamente? Eu digo que eu sou professor, mas se for falar do que eu faço como arte, eu faço mais o desenho, é o cartoon, é a charge, é a tirinha, que é uma linguagem que eu consigo dialogar melhor. Assim. A gente sempre conversa aqui sobre arte, é um termo que eu sabia que eu não gosto, que a galera, eu não me considero o termo artista, pra mim, eu não gosto muito. Eu gosto mais de classificar o que eu tô inserido dentro da arte, não falar assim, eu sou um artista, não, eu faço parte da arte. Não sei se existe isso, né? Não sei se existe. Vamos apresentar o trabalho pra galera? Vamos. O meu trabalho que eu fiz é sobre retrato, foi a pedido da Fran, e o meu foi sobre rebeldia, para ela estar apresentando o trabalho dela. Eu vou pegar aqui, ninguém viu ainda, então vou estar mostrando agora. Quem mostra primeiro? Não sei. Então vai. Aí! O que vocês acharam, galera? Deixa eu ver agora o seu. Deixa eu ver o seu. Eu tô curiosa. Aqui. Olha que legal. Meio cartoon mesmo. E o seu aqui adorei também. Tem toda a ideia do retrato tá aqui. Só que a ideia do retrato tá aí. Eu acho que eu não consigo representar um retrato de uma forma assim mais técnica, com sombra, com luz, com contraste, assim. Eu acho bonito, mas eu acho que se eu fizesse ele, ia faltar um pouco de mim presente no trabalho. Então, eu quis trazer um pouco do retrato com as técnicas de esquadrejar o rosto, a anatomia da cabeça e tudo mais, mas depois está representando ele de outra forma, com as sombras mais marcadas e tudo mais. E você? Então, eu quis pensar numa ideia assim, de rebeldia, que é uma rebeldia que ela tem uma razão de existir, né? Então, ela tem signos, ela tem vários símbolos, né? Para nós, são símbolos de algumas manifestações, né? De ideias. Então, assim, o rebelde, ele tem uma razão de existir, ele luta por essa razão, né? Sim. Então... Eu representei o Pablo Neruda. Eu gosto de escrever e Pablo Neruda é um dos maiores escritores assim, que eu sempre escuto, leio e acompanho o trabalho dele. Assim. Teve um legado, eu acho que ele deixou um legado para a arte também, não na pintura, né? Mas representar ele para mim, acho que seria uma forma de expressar um sentimento na arte com ele, acho que seria muito mais que só o desenho, sabe? E também tem a ideia, eu vou muito pro lado conceitual, né? Você deve ter percebido, tem várias simbologias ali. Tem muita. O próprio Pablo Neruda é um diálogo com os nossos irmãos de continente, né? Então a gente tem que dar representatividade também, com certeza. Né? Você aqui colocou tipo um Che Guevara. A máscara do... Anonymous. Aqui é a causa LGBT? Isso. Olha quanta coisa. Lives Matter. Lives Matters, né? Aqui essa bandeira aqui é de um artista, que é o Hélio Oiticica, que ele fez uma bandeira escrito seja marginal, seja herói, né? Que isso! Que é muito essa ideia de, assim, se é pra eu lutar por uma causa e eu ser chamado de marginal, então eu vou ser, porque eu vou ser um herói de uma causa, né? Aqui entra não só a parte da rebeldia, né? Entra uma parte de luta, de você lutar por uma cultura, por uma causa, né? Porque a galera acha que assimila muito a rebeldia como se fosse um ato meio isolado, que um cara tá querendo, sei lá... Bagunça, né? Bagunça. Como se não tivesse algo por trás daquilo ali, né? E nesse momento que a gente está vivendo também, né? As pessoas muitas vezes se referem a essas ideias como mimimi, né? Como... politicamente correto, mas não é isso, né? A gente está falando de vidas, a gente está falando de expressão, a gente está falando de representatividade. Sim. E faz quanto tempo que você trabalha com esse tipo de desenho? Nossa, acho que tentando melhorar sempre desde a adolescência. Desde a adolescência. Muito legal. O desenho foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E assim, a gente não tem muito material, né? Sim. Por a gente trabalhar. Hoje, graças a Deus, eu tenho essa possibilidade de comprar materiais, de fazer.
Então, assim, acabou que eu me desenvolvi muito no lápis de cor. Se você usa lápis de cor, Nesse eu usei lápis de cor. Só lápis de cor? Só lápis de cor. E tem caneta também, né? Pra eu fazer os Tem uma contornos. Frida aqui, né? Sim. Mostra os símbolos que tem nessa foto pra gente. Tem aqui o Hélio de Sica, né? Que é a representação do rebelde na arte. Tem aí as cores LGBTQIA+, tem o Anonymous, que é essa coisa do político, né? Dessa revolta em relação à questão política. O Tchê também tem esse envolvimento político, o lugar da mulher, né? Dos negros. Frida. E uma coisa também é que quando eu desenhei minhas filhas, né? Até meu marido falou assim, mas é um homem ou uma mulher? Eu falei assim, não, gente, não tô preocupada se tem gênero essas pessoas, eu tô preocupada com o que tá a simbologia, né? Que ela tá passando. Então acho que são algumas preocupações que a gente traz, que na verdade vêm da nossa cultura, mas são paradigmas que nos levam a refletir, pensar. E quebrar também, né? E quebrar. E quebrar, né? Tem que quebrar, né? Sim, com certeza. Esse All-Star aqui, essa calça xadrez aqui, que é uma coisa mais rebelde que isso, né? Eu consegui trabalhar nesse daí somente com 2 tons. Eu não queria trabalhar com tons de preto. Sempre trabalho com preto. Falei, não, esse eu vou mudar, eu vou fazer diferente agora. E aí você pensou só 2 cores, o contraste só entre o fundo e a figura, né? Isso, porque aqui eu trabalhei com um Canson Gramatura 300, que ele recebe bastante água, né? Então eu fui fazendo por camadas, do mais claro até o mais escuro. Daí na finalização, eu tenho uma certa dificuldade em fazer trabalhos que não tenham marcação de traços, sabe? É que nem eu falei, você vai conseguir identificar ele, ou o Eric Jacana, que parece, representar o Neruda, mas ao mesmo tempo do meu modo de ver, de fazer a minha arte, sei lá. Eu vejo, às vezes, também uns trabalhos, Fran, que tem muita técnica, mas às vezes eu vejo que falta um pouco de sentimento. É mais técnica do sentimento. É normal isso, né? Tem muitos, porque assim, depende muito do que a proposta do artista, né? Tem um artista que a proposta dele é justamente pesquisar a técnica, então assim, depende do motivo que ele vai representar, né? Por exemplo, a gente tem no Renascimento, por exemplo, muitos artistas pintavam sob encomenda. Então assim, ele usava a encomenda para poder estudar técnica, né? Então a gente não vê muita expressão, assim, a gente vê uma coisa muito de representação, né? Aqui em Pinda, uma vez a gente tava fazendo um grafite, um amigo meu, a gente faz uma linha mais old school, com letras, né? Que já é da cultura do hip hop mesmo. E tem outros amigos que fazem rostos realistas, coisas mais lindas. Mas já fazem esse trabalho há muito tempo. E em uma ocasião aconteceu isso, a gente estava grafitando na rua uns trabalhos que eram mais voltados para letras, e passou um pessoal que estava indo para Campos do Jordão e viu um trabalho no outro muro que era de um rosto. Aí ele parou para falar pra gente, pô, gostei do trabalho seu. Daí eu falei, não, aquele lá não é nosso. Daí ele falou, então deixa eu ir embora. Ele foi embora. Para ele, a representação de arte era só aquele rosto bonito, mas isso aqui era muito mais, faz tão parte da cultura quanto o próprio rosto do artista que já desenvolve. Então, às vezes, a galera assimila muito a técnica, a figura e tira a expressão. Exatamente, eu concordo com você. Eu também gosto muito de trabalhar com a ideia do traço marcado e também a brincadeira. Eu levo muito pro lado do cartoon, porque assim, é a brincadeira, né? A gente ficar preocupado se está representando direito, não está direito, isso trava o processo, assim, e aí acaba caindo no vazio. Então, acho importante a pessoa trazer para um lado que ela, assim, ela gosta do que ela está fazendo, ela se interessa pelo que ela está fazendo, né? Sim. E o resultado é esse aqui, né? Maravilhoso. E falando, assim, sobre arte, Francine, quais são suas referências, assim, suas inspirações na arte? Então, eu gosto muito de um artista chamado Antônio Dias, e o meu estudo até do mestrado foi sobre ele. Sobre ele? Que ele vai usar muito essa linguagem da pintura junto com palavras, ele vai criar diagramas. E assim, o cartoon ele também tem um pouco disso, né? Juntar palavras e imagens. Então foi um artista que eu gosto muito, né? De trabalhar. E é claro, as mulheres, né? Então a própria Frida, né? Que eu... Enfim, os alunos que procuram fazer uma faculdade de arte, quando ele chega lá, qual que é a realidade que ele encontra?
muitos alunos que chegam para fazer o curso de arte, eles já chegam com uma expectativa de aprender técnica. Primeira coisa. E os professores que dão aula nos cursos de arte, geralmente eles já esperam que a pessoa chegue com algum domínio de alguma técnica, não todas, mas obviamente, sim, ele já tem um gosto pela coisa, então ele já desenvolve alguma coisa. Então, é aprimorar aquilo que ele desenvolve, não tentar inserir no repertório dele coisas que já existem. Então, assim, a gente está na busca do novo, né? Então, o aluno chega com essa expectativa e a gente chega com uma expectativa e a gente vai tentando construir alguma coisa ali no meio. Sim, se entende? Às vezes sim, às vezes não. Eu nunca fiz uma faculdade de arte, nenhuma faculdade eu fiz. Dei no colégio normal, mas muitas pessoas falam que eu tenho que fazer. Eu acho interessante, é conhecimento para mim. Sim, acho que a gente pensar como um espaço, como você disse, de conhecimento, de pesquisa. De conhecimento, de pesquisa, assim, não que eu necessite disso daí para continuar fazendo trabalho, não que não tenha valor, todos os trabalhos têm muito valor. E aí, galera, o que vocês acharam da Fran, trabalho dela, ó, o meu trabalho, ano que vem a gente vai estar fazendo alguns eventos, no ano que vem, galera, não esse ano. Ano que vem a gente vai estar fazendo os eventos do Noite Ilustrada e a gente vai estar fazendo uma exposição com todos os artistas que passaram aqui e fizeram Arte Fuse. Você vai estar lá, hein? Já deixa agendado lá. A gente vai passar a data para você, já deixa guardada essa data, porque a gente vai estar apresentando todos esses trabalhos para que as pessoas que viram também possam conhecer pessoalmente você poder conversar com a galera, falar um pouco da sua história. Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que não. Acho que a gente falou sobre bastante coisa, tudo dá para aprofundar. Se deixar falar de arte, a gente vai até amanhã, né? Com certeza. Todas as sextas-feiras, 19 horas, tem vídeo novo. Na próxima sexta já vai ao ar o programa com a Francine. E a gente vai deixar na descrição do vídeo aqui todas as redes sociais dela, os trabalhos delas, para vocês conhecer pessoalmente os trabalhos dela. Entre em contato com ela, troque uma ideia. Fale o que você achou, divulgue esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso. Na verdade, não temos que divulgar esse conteúdo. Temos que divulgar, assim, a gente está na era da internet, vamos aproveitar isso, vamos né? Aproveitar, né? Vamos jogar conhecimento para frente. A gente está falando aqui com uma doutora em arte. Tem uma galera que fala que eu faço arte, ela é doutora em arte, galera. Eu só tô engatinhando ela já tá lá em cima lá já. Quem me dera, não. É nada, né? O fazer, tudo um contribui pro outro. Não, com certeza. Brincadeiras à parte, assim, todo mundo tem uma certa relevância para a causa, para a arte em si, no mundo da arte. Você tem sua relevância, eu tenho, e todas as pessoas que se dispõem a fazer um tipo de arte têm uma relevância para a arte. Com certeza, estão todos juntos no mesmo barco tentando levar isso para frente. Então, muito mais arte na sua vida, né? Com certeza. Tem muito mais arte na sua vida. E é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. E se você, como a Francine Cunha, também tá no Corre Certo, cola com nós. Cola com nós. Você falando assim um pouco da mulher, Francine, eu tava... Nossa, corta que deu um branco em mim. 3. Peraí. Dá um pause aí que deu um branco em mim, mano. Deixar um pouquinho e jogar no final. Você queria trazer da voz das mulheres no seu programa? É isso. É isso, bora. 3, 2, 1.